Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e claro, toda essa turminha do bem, esta egrégora maravilhosa que me ampara, me apoia, me acolhe há muito tempo, eu diria há muitas vidas. Bom, hoje eu volto aqui para trazer um vídeo para vocês explicando um pouco sobre as energias de 2026 e trazer um conselho para cada signo, tá? Eu tenho um cliente, um amigo, um filho querido aqui do coração, que é o Flávio. Flávio, um beijo para você, eu te amo, viu? Ele perguntou para mim se eu não ia fazer um vídeo explicando sobre as energias de 2026. Eu até comentei com ele que tá bem corrido aqui para mim. 2025 foi um ano realmente que exigiu demais. Eu também só posso agradecer porque foi um ano com muito trabalho, muitas pessoas novas chegaram ao canal, muitas pessoas novas entraram em contato com a loja. Eu estou aqui, né, em andamento com terapias com algumas pessoas novas, então só agradecer. Como eu expliquei, esse canal não é só um canal, ele é um templo de cura. Então quem se conecta com a minha energia, quem se conecta com esta egrégora, quem faz parte do meu clã, né, espiritual, está sim entrando em contato, está buscando realmente aí alinhamento, mais consciência, mais autoconhecimento. Então eu fico aqui me sentindo abençoada por também ser essa porta. E aí eu expliquei para ele, né, Flávio, tá bem corrido, eu não sei se eu vou conseguir trazer um vídeo para vocês. Eu já tinha feito um vídeo explicando um pouco sobre 2026, que será um ano regido pelo planeta Marte. Marte, ele é o planeta vermelho, ele é o planeta da guerra, ele é o planeta que nos traz aí também essa energia de impulso, de coragem, de movimento, e também associada ao orixá Ogum, Patacuri, meu pai Ogum, Ogunhê, meu pai. Ogum, ele é um ferreiro, Ogum, ele é um guerreiro, ele vence demandas, ele entra em batalhas por nós, né? Mas ele também trabalha com a humanidade que se humaniza, né? Literalmente falando. E nós sabemos que acontecem, né? Estão acontecendo aí números altíssimos, né? De mortes, de feminicídio, de abusos, e isso porque nem entrou literalmente, né, a regência de Marte, porque, como eu disse, Marte é o planeta vermelho, é o planeta do sangue, é o planeta da guerra, né? Traz a energia muito forte do fogo, da raiva, do ódio, e o fogo, quando ele está desproporcional, ele sai lambendo tudo, né? Então, 2026 também, gente, não será só um ano, tá? Será uma frequência. E aí eu quero explicar um pouquinho para vocês. Como eu disse, eu já tinha feito um vídeo falando um pouco das energias de 2026, porém o Flávio pediu para que eu fizesse um vídeo trazendo um pouquinho de conselho para cada signo, tá? Então, vou fazer aqui um apanhado, vou olhar aqui para baixo, porque eu tenho uma colinha, como eu expliquei para vocês. 2026 foi 2025, né? Foi um ano que me exigiu demais e nem tudo está aqui na minha mente, tá? Eu ainda preciso acompanhar aqui com a minha colinha. Bom, vou colocar o meu óculos porque eu não tenho mais 15 aninhos. Flávio, eu não ia acabar o ano sem trazer essa frase para você que você tanto ama. Então, vou colocar aqui o meu óculos e vou trazer um pouquinho de explicação, tá? Nós estamos, sim, finalizando um ano. Só que nós não estamos só finalizando um ano, nós estamos finalizando um ciclo, tá, pessoal? Porque, assim, a partir de 2026, nós vamos reiniciar, nós vamos recomeçar, nós vamos, alguns, iniciar tudo novo. E 2026 não é simplesmente um ano, ele é uma frequência, tá? A partir do momento que você acessa e como você acessa essa frequência, vai determinar os próximos anos da sua vida, inclusive os próximos 9 anos. Porque assim, iniciamos, né, na numerologia, nós começamos no 1 e vamos até o 9. Então perceba que 2026 é o ano 1, que vai corresponder pelos próximos 9 anos. Então nós estamos falando de frequência, tá? Vou tomar um pouquinho de água aqui, pessoal, porque realmente aonde eu estou, né, tá muito calor aqui.
parece que tem um sol para cada pessoa e à noite está aquele mormaço, a roupa gruda no corpo e a gente precisa se hidratar, né? Então estou aqui com a minha água, vou me hidratar. Gente, beba água, tá? Porque a água também te aterra, te ajuda a ancorar. Inclusive, a água te ajuda a liberar emoções, tá? Então, se hidratar aí não é só o corpo físico, o corpo emocional agradece. Bom, mas vamos lá. Como eu expliquei, nós não estamos só finalizando apenas mais um ano, tá? Nós estamos aqui encerrando um grande ciclo de aprendizados, de dor, ajustes e reajustes. Estamos também resgatando algumas memórias, algumas lembranças, alguns passados aí que precisam ser de fato finalizados corretamente. Então, 2025 não é só um ano. 2025 trouxe para nós uma energia muito caótica, inclusive para algumas pessoas, né? Tipo, que tiro foi esse, sabe? Não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu tenho uma amiga que disse assim, bom, se desde tudo que aconteceu ali com a pandemia eu ainda continuo aqui, então eu realmente sou, né, o ator principal aqui desse filme, desse roteiro, e eu sei que eu não vou ser eliminado, tem alguma coisa aqui para ser feita. Então, é exatamente isso, tá? E 2026 não será só um ano no calendário, como eu expliquei, será uma frequência, tá? E a forma como você acessa essa frequência é que vai determinar, é que vai definir para você os próximos anos da sua vida, tá? Então, a vibração, né? O que representa energeticamente 2026. 2026, se você for somar, vai dar o 10. Se você reduzir, dá o número 1, né? Lembrando que o 1 no tarô é o mago, gente. O mago, ele detém dos 4 elementos, né? Na banca dele tem fogo, água, ar e terra, e ele ainda acessa o 5º reino, né? A 5ª essência, né? Que é o reino do elemento éter, tá? Então, 2026 vai ser um ano de reinício, mas um reinício consciente, tá? Não é o começo impulsivo, é um começo alinhado. Por isso, nós precisamos ter equilíbrio, coerência, porque, como eu expliquei, o ano novo astrológico só se inicia lá a partir do dia 20, 21 de março, que é quando, de fato, por exemplo, né? Ali Júpiter vai passar o bastão, né, para Marte assumir. E também é quando entra esta frequência, tá? Até antes disso, nós estamos apenas virando um calendário de 2025 para 2026, mas 2026 efetivamente só passa a atuar nas nossas vidas, inclusive energeticamente, a partir aí quando Áries rompe a mandala astrológica, quando os arianos começam a fazer aniversário, tá? Então, o 1 fala de liderança pessoal, assumir escolhas, caminhar sem terceirizar a própria vida, sair do esperar e entrar no agir consciente, tá? Então, quem entra em 2026 repetindo padrões, vai ficar com conflitos, lembra? Ogum, ele luta, né? Ele vence demandas, só que Marte, que é o planeta da guerra, vive em conflito, tá? Então, se você entrar 2026 repetindo os mesmos padrões de anos anteriores, você vai estar sempre em um conflito. Você vai estar exatamente, né? Que tiro foi esse? Sem saber de onde está vindo a porrada, tá? E quem entrar com presença, né? Vai colher estrutura. Então, lembrando que o ano 1 também é um ano excelente para quem realmente tem esse alinhamento espiritual, né? Esse alinhamento pessoal, que assume esse poder, também vai ser um ano aí para abrir caminhos aí para que você, nos próximos anos, né? Pelo menos aí por um ciclo de 9 anos, você esteja muito bem, inclusive materialmente, tá? A energia de Marte, né? E trazendo também a associação ao Ogum, que é o ferreiro, né? Então, 2026 vai ativar cortes de ilusões, vai ativar verdades que não podem mais ser adiadas. Então, não é jogando a M no ventilador, não é isso. Mas nós teremos mais verdades, nós teremos mais autonomia, mais autenticidade para dizer exatamente o que queremos, o que não queremos, sabe? Para sermos verdadeiros mesmos, tá? Também 2026 vai ativar uma ação correta no tempo correto, é esse alinhamento, essa congruência, tá?
Não é um ano para procrastinar, não é um ano para fugir, não é um ano para se vitimizar, para terceirizar culpas, né, para colocar responsabilidade somente em cima do outro, né? É um ano de firmeza, inclusive espiritual, de direção, de postura energética, tá? A frequência, ela não responde ao desejo, ela responde à coerência. Então, nós não temos o que queremos, nós temos o que somos conscientes de ser, tá? Fica aí a informação. O grande teste para 2026 será, né, você estar se questionando. O grande teste vai ser realmente aquele momento que nós passamos a nos questionar, saímos do modo automático. Então, assim, uma das perguntas, por exemplo, será: você está agindo por medo ou você está agindo por consciência? Né? Você está repetindo ou você está escolhendo diferente? Você está sustentando o que de fato você vem pedindo há muito tempo para o universo? Esses serão questionamentos aí que serão importantes, inclusive você anotar essas perguntinhas e começar a fazer, tá? Porque 2026 vai cobrar alinhamento, é o que eu disse, é uma frequência, tá? Então vai cobrar alinhamento com a sua palavra, com o que você está falando, né? Com o que você está pensando, com as suas emoções e principalmente com o seu agir. Da forma que você está agindo, tem que ter uma coerência entre pensamento, entre palavra, né, o falar, o que você está sentindo e a forma que você está se comportando, tá? Então, esse será um grande teste aí para nós. Bom, e agora eu vou trazer aqui o conselho, né, um conselho pequeno para cada signo, tá? Então, o conselho, lembrando que, como eu expliquei, Marte, ele é um planeta que rege o signo de Áries, mas ele também rege o signo de Escorpião. Escorpião, na astrologia moderna, é regido por Plutão, mas a corregência, né, de Plutão para Escorpião também é Marte. Então, perceba que tanto Áries quanto Escorpião serão signos aí também testados, serão signos que vão exigir um pouco mais, né, de respirar, equilibrar, ter mais coerência, mais paciência, lembrando que Marte, sendo esse planeta do fogo, da guerra, da impulsividade, nós teremos aí tanto os escorpiões, né, o signo de Escorpião quanto o signo de Áries, tem que ter aí respira, pensa, tipo, inspira, respira e não pira. É literalmente o conselho, tá? Então vamos lá, o primeiro conselho para Áries. Áries, o conselho é: direcione a sua força. Não saia atropelando os processos. 2026 pede estratégia, não impulsividade. É o que eu acabei de explicar, né? Coloque ali um foco naquilo que você quer e crie uma estratégia, um plano prático. Siga a risca. Não vá, né, no desespero, na impulsividade, né, na raiva. Inclusive, a energia da raiva será uma energia motriz para você se você souber domesticar, doutrinar, né? Se você conseguir usar a seu favor, tá? Porque é como fogo. O fogo, quando ele está desproporcional, ele sai lambendo tudo, né? Mas quando você realmente sabe utilizar essa energia, o fogo, ele transmuta, tá? Ele não traz prejuízo se você souber utilizar, tá? E lembrando que Áries é um signo do elemento fogo, né? Então aqui realmente não saia atropelando os processos, tá? Bom, para Touro, o conselho para Touro é: solte o apego ao que já não sustenta mais a sua alma, tá, Touro? Touro é um signo do elemento terra, onde precisa ter, precisa sentir, precisa, né? Inclusive alguns taurinos são acumuladores, né? Porque tem essa necessidade de sente, né? Que está muito correspondente com o valor. Então eu quero para mim, é uma questão de segurança, né? E alguns utilizam essa energia inclusive na comida, né? Taurino adora comer, né? A casa de taurino tem que ter um armário cheio, tem que ter uma geladeira farta. Você quer ver um taurino feliz? É dar comida para ele, que é uma sensação de segurança, de conforto, né? De acolhimento. Porém, também isso faz com que você não solte o peso, né? Fique apegado, inclusive, a situações, né, e a bagagens que a sua alma não precisa mais carregar, tá? Então, segurança em 2026 vem da flexibilidade do não controle, tá? Então, é essa flexibilidade de não querer controlar tudo, de não querer, né,
trazer tudo só para você, não querer estar no controle de tudo, tá? É importante você entender, Touro, que a palavra-chave para você a partir de 2026 é flexibilidade, tá? Para Gêmeos, lembrando que o meu amigo, o meu filho querido, o Flávio, que pediu esse vídeo, é geminiano. Então, para Gêmeos, o conselho aqui é cuidado com dispersão, tá? Escolha uma verdade e sustente. 2026 não favorece quem vive em 1000 caminhos, porque Gêmeos, né, é a dualidade, né? E Gêmeos, às vezes, de manhã tá de um jeito, à noite tá de outro, escolhe ou também fica em dúvida quanto a várias escolhas. Então, o conselho para Gêmeos aqui é não se disperse, tá? Escolha um caminho, uma rota, uma porta e foque nisso. E siga adiante nisso. Não fique, né, trocando. Não deixe portas entreabertas, tá? Porque essas portas entreabertas podem dificultar, né, nos anos seguintes. Então, aqui 2026 vai pedir para você, Gêmeos, escolher uma verdade, uma única verdade e sustentar, tá? Não vai favorecer se você ficar em 1000 escolhas, em 1000 caminhos, em dúvidas, né? Eu conheço também, não só o Flávio, mas eu conheço outros geminianos que, por exemplo, eu tenho um amigo que ele começou uma faculdade e aí, não é o que eu quero, trancou, iniciou outra, aí, né, também não é o que eu quero, trancou, justamente por isso, porque fica escolhendo 1000 caminhos, fica se dispersando. Então, escolha uma verdade para você e siga. É isso que a 2026 pede, é a energia, tá? Para Câncer. Câncer, vamos lá, o conselho para você é cure o passado sem morar nele. Eu sempre falo que passado ele é local de referência, mas não de permanência, tá? Proteção emocional, sim. Auto-aprisionamento, não. 2025 pede maturidade emocional. E assim, é muito bacana tocar nesse assunto, porque Câncer é um signo de memória afetiva, Câncer também é um signo considerado ao passado, vive muito no passado, cria laços muito facilmente, cria essas raízes e não percebe quando tem algumas raízes que já estão apodrecidas, que precisam de fato serem ceifadas. Não, ainda fica querendo adubar, ainda fica querendo ali nutrir aquela raiz que ela já apodreceu, né? E tem muito uma memória, inclusive eu tenho uma grande amiga que é canceriana, ela tem memórias assim afetivas muito presentes, lembra, por exemplo, do batizado dela com o aninho, né? E um cheiro traz uma memória, às vezes um lugar que ela vai traz uma memória. Então, Câncer vive muito do passado, né? Nesse sentido, tá? Das memórias, das raízes, da ancestralidade também é muito, só que aqui pede cura do seu passado, tá? Sem morar nele. Lembre-se que o passado ele tem que servir para você como uma referência, não permanecer, né, no mais do mesmo, tá? Então esse é o conselho aqui para você. Proteção emocional é bacana, tá? Agora o autoaprisionamento por causa do passado, não, tá? Então pede aí maturidade emocional. Fica a dica. Bom, Leão, para os leoninos, o conselho é liderar, mas não dominar. Existe uma diferença entre ser líder e liderança, né? E liderar. Então aqui lidere a sua vida, o seu local de trabalho, seja lá o ambiente, né? Mas sem dominar a situação. Inclusive brilhar, mas sem competir, tá? Porque assim, Leão ele é o brilho, Leão ele tá no palco da vida, né? Só que aqui pede para que você brilhe e também dê espaço para o outro brilhar. Não fique nessa competitividade, não fique entrando aí, né, em competições desnecessárias, inclusive fazendo com que isso apague a sua luz, tá? Ajude o outro também a brilhar. Então, em 2026, a sua luz ela vai crescer quando você servir para algo maior. Não só para o ego, não só para aplausos, não só para a vaidade, né? É o que eu disse, também ajudar o outro a acender a luz. Então, a sua luz ela vai estar muito mais crescente quando você servir para algo maior, inclusive ajudando, tá? Filantropia, vai ser muito bacana para você, ajuda, né, a ONGs, a animais, a idosos, enfim, né, também é uma forma de se colocar, né, na vida, no mundo, e isso acende cada vez mais a sua luz, tá? Bom, para Virgem,
Conselho para a Virgem em 2026 será: solte o perfeccionismo excessivo. Eu tenho algumas clientes, né, que são virginianas aí, inclusive eu sempre falo, e nos vídeos de leitura eu também falo, né, que é melhor feito do que perfeito. Para mim essa é a frase que combina e enquadra exatamente com Virgem, né? Porque Virgem, ele é muito autocrítico, analítico, sempre acha que não tá bom, sempre acha que não tá excelente, que precisa refazer, que não tá perfeito para aquilo. Às vezes até com o próprio visual tem uma autocobrança e o controle, querer controlar tudo, achar que tudo depende, né, primeiro dele, que se ele soltar tudo desaba. Tem muito de Virgem aí, tá? E o conselho para Virgem aqui em 2026 pede presença, não controle absoluto, tá? Confiar mais no fluxo. Confie no plano divino, confie que existe um olho divino que tudo vê, que você não é 100% responsável pela vida dos outros, né? E que se você, lembre-se que se você não estiver aqui, a vida vai continuar, as pessoas vão continuar, né? As contas vão continuar, tá, Virgem? Então, né, esteja presente no aqui e agora, mas não no controle absoluto de tudo, tá? Confie no fluxo, confie no universo, confie que existe uma missão e uma lição para cada um, independente de quem eles sejam, filhos, parceiros, família, cada um tem uma missão, cada um tem uma lição, e você não consegue controlar nem a sua vida, nem a vida do outro. Eu sempre falo, a gente não controla uma dor de barriga, a gente não consegue controlar um espirro, né? E quando você quer tudo perfeito, quando você quer estar no controle de tudo, sobrecarrega você, desgasta você, inclusive a sua saúde. E no final só te traz decepção, só te traz frustração, né? Porque você cria muita expectativa achando que estar no controle, fazer tudo pelo outro, vai vir um reconhecimento. E aí é onde vem a frustração, tá? Então fica aí a dica. Bom, para Libra, o conselho para Libra é: chega de indecisão, Libra. 2026 exige posicionamento. E eu sei porque eu tenho um filho libriano que, olha, pensa numa indecisão, né? Eu não sei se eu uso preto, se eu uso branco, eu não sei se eu vou para o lado direito ou para o lado esquerdo, eu não sei se eu faço tal curso ou se eu faço tal. E é assim, né? Desde quando nasceu. Então, às vezes é complicado, porque também é indeciso, mas quando você dá uma opinião, não aceita, né? Tipo, eu já escutei, hoje já tá um homem o meu filho, mas quando ele era criança, né, e depois quando ele chegou na fase da pré-aborrecência, ele dizia assim: eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu até queria um conselho, mas lembrando que quem vai decidir sou eu. Só que precisava, é como se precisa, né, ouvir do outro para se autoafirmar, né? Então, aqui tá pedindo para você, Libra, começar a se posicionar, tá exigindo posicionamento, tá? Deixar de ter dúvida, deixar de ter porta entreaberta, né? E eu sei porque, assim, por exemplo, tá num relacionamento ruim, mas tem dúvida de terminar, e aí depois vem o arrependimento, eu tenho medo de magoar, eu tenho medo de me arrepender, então fica esperando que o outro finalize a relação, ou fica esperando que a empresa demita para que não tome essa atitude, não se posicione e depois venha se arrepender. E isso é bem complicado, e eu vivo isso porque eu tenho um libriano em casa. Então, o conselho aqui para você, Libra, é assim: não escolher também é uma escolha, tá? E terá consequências. Tudo, né? O que você faz vai vir um retorno. O que você não faz também tem um retorno, tá? Então, não escolher também é uma escolha e vai gerar uma consequência. Então, fica aí a dica. Bom, vamos lá para Escorpião. Eu, escorpionina, vou ouvir aqui o conselho, tá? Transmute sem destruir tudo ao redor. 2026 pede profundidade com responsabilidade emocional. E aqui realmente é o que eu disse, tanto Áries quanto Escorpião são regidos por Marte, né? E Marte é o planeta do fogo, é o planeta da guerra. Então, é exatamente isso. Escorpião sabe morrer e renascer várias vezes numa única vida, faz parte, inclusive, da nossa missão. Mortes simbólicas aos montes, né? Eu aí, com os anos que tenho, né, já tive que me autodeletar várias vezes, né, e antes isso me fazia muito mal, e eu também não sabia lidar, não conseguia entender essa responsabilidade emocional, então eu acabava respingando nos outros, eu acabava realmente, né, tacando fogo em tudo,
E é exatamente o conselho aqui, aprender a transmutar, mas sem destruir tudo ao redor. É aquele momento que é o que eu disse, depois de morrer e renascer várias vezes, eu entendi quando chega um momento que eu preciso trazer uma nova versão de mim. Então eu consigo me recolher, né, fazer esse processo de transmutar aí, sem com isso respingar em outras pessoas, sem tacar fogo em tudo, né? Porque antes eu não tinha essa responsabilidade emocional. Então dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, né? Se cair em fulano, não foi minha culpa. Só que isso também me fazia mal. Então aqui realmente o conselho é, né, pede essa profundidade, mas com responsabilidade emocional. É aquele momento que a gente entende que você destrói para criar, né? E não simplesmente para ver tudo no chão, né? E aprende a ter responsabilidade emocional com o próximo. Então fica aí a dica também para os escorpianinos. E se você é um escorpião, uma escorpiana e já passou por isso, né? Porque o escorpião, ele tem os 3 grifos, né? Ele é um escorpião, aí depois ele entra, né, no arquétipo ali da cobra, e depois ele entra no arquétipo, né, da águia, né? Eu ia falar do gavião, mas não é à toa, né? Mas ele entra nesses períodos, né? Então, quando a gente está muito no arquétipo do escorpião, a gente tem uma imaturidade, aí vem um lado ciumento, vingativo, possessivo, e é onde a gente taca fogo e dane-se quem está perto. Só que aí, quando a gente vai entrando no arquétipo, né, da cobra, você entende que tem a ver com desapegar, você entende a lei da impermanência, que nada é permanente, né, que a única coisa que é permanente é a sua alma, que a única pessoa que vai ficar com você para a eternidade é você mesma, você mesmo. Então você aprende também a se autopreservar, você entende também o momento de morrer, essa morte simbólica, para que possa trazer uma nova versão de si. Você entende, né, que a cobra, ela troca de pele para ela crescer, mas crescer dói, evoluir dói, e você entra nesse processo de autoconhecimento até chegar realmente aí na energia da águia, né, que é a rainha dos céus, que é a conexão com o grande espírito, mas enfim, são estágios. Bom, agora vamos lá para Sagitário. Sagitário, o conselho aqui é, espiritualidade sem fuga, tá, Sagitário? Expansão sem propósito vira dispersão. 2026 pede uma verdade vivida, não só falada. Isso é bem importante porque Sagitário, ele é o signo do guru, do explorador, né? Ele traz esse arquétipo do conhecimento, daquele que vivencia, né? Aquele que explora, que tem uma curiosidade, que gosta de ser livre, que gosta, né, de experienciar a vida. Eu tenho também algumas clientes, algumas amigas, inclusive eu tenho algumas amigas que falam, né, que morrem de medo de relacionamentos, principalmente quando ficam mais sérios, porque isso significa perder a liberdade, ou se sentem aprisionados, aprisionadas. Então o comportamento é fugir, né? Então, e isso quando passa para a espiritualidade é ruim, muito ruim, porque aí você fica fugindo daquilo que é sua responsabilidade, porque lembrando que nós estamos num planeta chamado planeta escola, né? E o planeta escola não é só para você ficar no recreio o tempo todo, você tem um tempo de sala de aula. A sala de aula é para aprender, né? Aprender o quê? Que nós somos deuses. Então, vós sois deuses, e você tem que trabalhar esse Deus interno que existe dentro de você, né? Só que tem muitos que fogem, e eu não estou falando aqui de religião, tá, gente? Eu estou falando de espiritualidade. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. E tem muitos aqui que fogem dessa conexão, dessa espiritualidade, e acaba fugindo aí do autoconhecimento. Então aqui também fala que a partir de 2026 está te pedindo verdade, verdade vivida, sentida na pele, experienciada, não só falada, né? O falar, o ter um texto pronto, ter uma palavra, né, bonitinha é muito fácil, mas uma coisa é falar, outra coisa é ter vivido, ter experienciado na pele. Então não dá mais para fugir, tá? Fica aí a dica.
Então, aqui pede compromisso com você mesmo, tá? Não adianta você falar, eu quero mudanças, eu quero finalizar esse relacionamento, eu quero uma receita financeira melhor. Falar, mas você não está vivendo, você não está experienciando, você não está agindo. Inclusive, Sagitário é um signo também do elemento fogo, né? E pede o quê? É hora de transmutar, é hora realmente aí de começar a mudar a vida, tá? E como você muda a vida falando? Não, agindo, tá? Bom, Capricórnio, o conselho para Capricórnio aqui é estrutura sem endurecer, sem rigidez, tá? A autoridade aqui em 2026 vai nascer da coerência, não do peso, tá? Então aqui está pedindo para que Capricórnio, claro, né? Crie, seja provedor. Capricórnio é muito ligado realmente com a carreira, com o dinheiro, mas aqui pede para que você não endureça o coração, não se feche, não seja tão rígido, tão militar, tão quartel para as coisas. Se permita se abrir para amar e também ser amado, tá? E assim, tem que ter uma coerência, não só carregar peso, não só porque Capricórnio não é saco de pancada, Capricórnio não é o único responsável por uma família, né, por contas, né? Aqui realmente pede também, como touro, uma flexibilidade, lembrando que tanto touro quanto Capricórnio são do elemento terra, então pede, né, para ter uma malemolência, deixar um pouco as emoções falar. Então é abrir o coração, não endurecer o coração. Lembrando que os opostos complementares é água e terra, né? Por quê? Porque a água amolece um pouco a terra, senão a terra fica seca, ela fica rígida, ela quebra. Inclusive Capricórnio é um dos signos que quando está muito rígido, quando está muito engessado, tende a sentir nos ossos. Então o conselho aqui estruture-se, mas sem se endurecer, sem fechar o coração, sem ficar ressentido, sem guardar mágoas, tá? Aqui realmente permita receber a energia do amor, tanto dos seus familiares, quanto da família cósmica, quanto de outras pessoas, e também amar, tá bom? Então assim, não carregue peso sozinhos. Bom, para Aquário, o conselho aqui para Aquário é: inove com consciência. Nem tudo precisa ser rompido, até porque Aquário é regido por Urano. Urano é um planeta de rupturas, né? É um planeta de desfragmentação. Só que nem tudo precisa ser abandonado, tá, Aquário? Você pode trazer a sua bagagem do passado, antigas versões suas, para somar, para inovar, não fazer aquelas quebras, né? Bruscas principalmente, tá? Então 2026 pede discernimento entre revolução e sabotagem. Então não se sabote. Opa, caiu aqui. Então não se sabote, tá, Aquário? Mas tenha esse discernimento, perceba o quanto de riqueza você também tem na sua bagagem. O passado, como eu disse, ele é referência, né? Então tem muita coisa ali que ainda tem serventia para você e que você pode renovar, reinventar, atualizar, tá? Associar com algo futurista, visionário, novo, e que inclusive abarque aí o coletivo, tá? Bom, para peixes, o conselho aqui para peixes é espiritualidade com enraizamento. Isso é bem importante, porque eu inclusive estava falando com alguns clientes, né, com algumas pessoas, fiz uma leitura para uma amiga há pouco tempo, que é do signo de peixes, e eu expliquei exatamente isso. Peixes é regido pelo planeta Netuno. Netuno é o planeta da névoa, é o planeta da ilusão, da fantasia, da utopia, do escapismo. Então, o que acontece, né? Quando o peixes não está enraizado, não está ancorado, fica mais lá do que cá. Tipo, estou mais no plano espiritual do que no plano físico. E isso faz mal, porque assim, se você está só na espiritualidade, na utopia, você não ancorando, você não prospera, porque você só prospera aqui. O ouro de César é aqui, tá? E por que eu digo isso? Porque eu tenho o planeta Netuno domiciliado na casa 12. O planeta Netuno domiciliado na casa 12 fala de uma espiritualidade, fala de premonições, fala de uma intuição afloradíssima, só que também pode falar do exagero, do escapismo, da paranoia. Algumas pessoas acabam indo para vícios, para compulsões,
para vícios, por exemplo, como o alcoolismo, né, como outros entorpecentes, e outro entra no fanatismo, no vício da espiritualidade, achando que tudo, né? E eu cheguei num ponto, e eu digo para vocês, sem vergonha nenhuma, porque assim, em alguns momentos, principalmente de 2024 para 2025, eu percebi que, né, eu estava subindo demais, eu tinha que puxar a cordinha, desce, Gil, sim, né, começa a se ancorar aqui, porque assim, eu cheguei aí entra nessa paranoia que eu estou falando, né, porque Netuno, ele é a névoa, ele traz uma cegueira, ele traz um envenenamento, um torpor, às vezes você não consegue entender o que é você e o que é o outro, o que é espiritualidade e o que é fanatismo. Então, em alguns momentos, eu percebi que eu estava mais vivendo na espiritualidade do que na terra, né? E assim, chegou num ponto que caiu uma árvore, não tem um significado. Claro, sincronismos, sinais, tudo isso, né? Notificações que o universo traz. É bacana, só que quando você fica muito ligado nisso de uma forma excessiva, isso te faz mal, porque aí você começa a achar que tudo é espiritualidade. Então caiu uma folha de uma árvore, nossa, tem um sinal, eu preciso saber qual é o sinal. A porta bateu 3 vezes, nossa, tem aí alguma informação. Então você fica até no modo alerta, e isso te impede de ancorar, te impede realmente de prosperar mesmo, fazer o ouro de César aqui. Então, em alguns momentos de 2024 e 2025, eu também percebi isso. Então, quando eu percebi que eu estava que nem a Alice subindo, né, eu me puxava e falava, não, vem. Existem práticas, existem algumas técnicas, existem algumas terapias para se ancorar, para enraizar mesmo, tá? E outros conselhos, assim como ter muito mais contato com a natureza, caminhar descalça, beber água, inclusive, como eu disse, a água também representa, né, a limpeza das emoções. Peixes é um signo do elemento água. Outra coisa, esporte, fazer algum esporte aonde você realmente sinta o corpo físico, é necessário, tá? Porque é o que eu disse, quando você está muito na espiritualidade, você perde até um pouco da sensibilidade do corpo físico, da presença, do movimento. Então, tudo isso que eu também estou dizendo para peixes, tem que ter uma constância, uma persistência, uma disciplina, né? Não é tipo a loucura, faz agora, passa 4, 5 meses sem fazer. Não, tem que ter essa continuidade. O exercício físico é fundamental para o signo de peixes, inclusive, né, para poder trazer esse equilíbrio, porque isso pode, por exemplo, como eu disse, te puxar para vícios, né, para compulsões ou para dores que foram somatizadas no seu corpo físico, tá? E aí fica aí você foca, lembra? O dependurado, ele é o arcano 12 no tarô que rege peixes. E aí ele está na onde? De ponta cabeça, ele está no sacrifício. O que ele precisa? Ele precisa ter uma nova visão, ele precisa se iluminar, ele precisa entrar no iluminado, tá? Então, assim, eu percebi algumas vezes que eu estava saindo fora, que eu estava meio fora da casinha. E aí eu me puxava, fiz algumas técnicas, algumas práticas, me forcei realmente a manter uma disciplina, alguns horários específicos para esportes. Eu falei para vocês aí sobre o jiu-jitsu, né? E eu precisei me forçar a ter um momento para mim, um estado de presença, um exercício de respiração, que também respirar de forma correta te coloca também no aqui e agora, e é um grande conselho aqui para peixes, tá? Então, ó, espiritualidade com enraizamento, não com loucura, tá? Sensibilidades sem limite vira drenagem, vira desgaste. É exatamente o que eu estou explicando. Quando você entra muito numa sensibilidade, mas você não limita, né? Porque peixes é muito isso. Como é regido pelo Netuno, não tem muito onde eu começo e onde eu termino, o que é meu, o que é do outro, absorve muita coisa, né? Acaba virando uma esponja energética, e isso precisa ter aí um equilíbrio, senão desgasta inclusive a saúde física. 2026 pede presença no corpo e na vida real. É exatamente o que eu disse, olha aqui, presença no corpo e na vida real. Então é isso, esportes vai ajudar muito peixes, tá? Entrar aí numa academia, porque esportes aí também de contato, lembrando que 2026 é um ano marciano. Gente, é um ano onde muita energia, se ela não for extravasada, ela vira violência, tá? Não só para peixes, mas para todos os outros signos. Então é importante aí achar uma válvula de escape, né? Aonde descarregar essa energia, e nada melhor do que esportes, tá bom?
Então, é isso que eu tenho aqui para todos vocês. Eu espero que é um pequeno conselho, mas que auxilie. 2025 foi um ano punk, como eu expliquei, foi um ano pesado, foi um ano que algumas pessoas estão saindo aí de 2025 sem saber, né, o que aconteceu, sem entender nada, tá? Só que 2026 não vai vir para nos punir, vai vir para nos alinhar, tá? Então, quem entra com consciência vai prosperar. Quem entra no automático vai repetir os padrões. A frequência, ela inclusive já está disponível para nós, tá? A pergunta é: você está disponível para ela? Essa é a pergunta. Então, eu finalizo o vídeo aqui, né, perguntando para vocês se vocês já estão disponíveis para esta nova frequência, que inclusive já está disponível para nós. Tá bom? Enfim, é isso que eu tenho para vocês. Ficou um vídeo longo, mas para quem sentir, para quem ressoar, quem faz parte dessa egrégora, eu tenho certeza que vai ouvir, que vai sentir e que vai fazer sentido, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês. Namastê. Muita, muita gratidão a todos vocês que estiveram comigo todos esses anos, que estamos aqui finalizando 2025 e feliz ano novo para vocês, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos em 2026. Um beijo de luz, namastê e muita, muita gratidão.